o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos mais uma vez aqui, juntos, para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso tema de hoje fala sobre devolver o mal com o bem. Isso está no capítulo 12, itens de 1 a 4. Mas como já é de praxe, nós vamos primeiro fazer uma oração inicial e depois a gente vai conversar sobre esse assunto. Então, juntos agora, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e orarmos. Amigo Jesus, querido Deus, nós agradecemos por essa oportunidade que temos neste momento de estarmos aqui juntos, conectados, para mais um momento de reflexão dessa doutrina esclarecedora, dessa doutrina maravilhosa que nos liberta da ignorância e nos impulsiona para que nós possamos, cada vez mais, através da compreensão e do amor, possamos evoluir, possamos deixar, o homem velho e adquirir novos hábitos, novas formas de viver e de pensar. Somos muito gratos por isso. Te pedimos para que a tua paz, Senhor Jesus, e o teu amor, Senhor Deus, nos envolva nesses momentos que nós, além de estarmos conectados e ouvirmos, reflexões, nós possamos trazer para nós estas mesmas reflexões e buscar colocar no nosso dia a dia. Mais uma vez, gratos, que nós possamos iniciar a nossa reunião com paz e tranquilidade em nossos corações. Bom, meus irmãos, como eu disse anteriormente, o nosso tema da noite de hoje é pagar o bem com o mal. Eu gosto muito sempre de ler alguns trechinhos, que são norteadores do nosso estudo da noite de hoje. E assim eu vou ler um trechinho do item 1 e vou lendo outros conforme for necessário. Mas o trechinho inicial diz assim, logo no item 1 do capítulo 12. Aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz que se levante o sol, para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas aos vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem assim outro tanto os pagãos? Quem anotou isso foi Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 47. E ainda tem um outro trechinho, que também quem anota é Mateus, só que aí no capítulo 5, no versículo 20. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, o tema da noite de hoje busca trazer para nós
a reflexão da necessidade de se pagar ou de se devolver um mal que nós tenhamos recebido com uma postura diferente, que tradicionalmente nós, seres humanos, temos, que normalmente é uma postura rude, né? Uma postura, às vezes, do olho por olho, dente por dente. Se a gente recebeu uma pedrada, eu taco outra, né? E é isso que Jesus nos chama, nos convoca, para que nós mudemos esse hábito. Pensando um pouquinho, toda vez que a gente retribui na mesma moeda aquilo que nós recebemos, seja bom ou seja ruim, nós nos igualamos àquele que nos desejou algo. Se é uma coisa boa, tudo bem. Mas quando é uma coisa ruim e nós devolvemos na mesma moeda, nós estamos aí nos igualando em erro, principalmente em erro, àquele irmão que errou conosco. Nós precisamos lembrar, né, que Jesus nos ensinou que nós devemos amar o nosso próximo. Mas ele não diz quem é esse próximo, né? Por isso que nós entendemos que o próximo são aquelas pessoas que nós amamos, aqueles que convivem conosco mais imediatamente, dentro dos nossos lares. Nessa passagem do Evangelho dessa noite, Jesus nos diz para que nós amemos aos nossos inimigos, além de nós amarmos, né, ao nosso próximo, que nós amemos aos nossos inimigos, retribuindo a eles sempre o mal com o bem. Jesus questiona-nos, né? Se fizermos apenas o bem aos que fazem o bem, estaremos, né, apenas devolvendo aquilo que já recebemos. E na contabilidade divina, o nosso balanço vai ser nulo. Não teremos débitos, mas também não adquirimos crédito. Quando pagamos com o mal, a nossa contabilidade divina, ela fica negativa. Então é necessário que nós, nessa contabilidade, né, de forma figurada, divina, tenhamos crédito. E isso só se adquire fazendo o bem, buscando de todas as formas, né, promover o bem ao nosso próximo. E eu ouso dizer que quando nós fazemos o bem ao nosso inimigo, aquele que nos fere, o valor daquilo que nós fazemos multiplica-se, porque Jesus, quando disse isso, ele sabia que não é fácil. Não é fácil amar o inimigo, não é fácil devolver uma ofensa, né, sem ofender, sem magoar. Ele sabia, melhor dizendo, ele sabe que há um esforço muito grande que nós precisamos fazer para vencer a nós próprios, as nossas tendências que nós trazemos da nossa ancestralidade, comportamentos que nós elegemos muitas vezes para nós, que em certo momento faziam sentido, porque era um outro momento de existência. Então, nós adquirimos, às vezes, comportamentos mais rudes, como uma forma de autodefesa, que serviram em algum momento para que nós nos desvencilhássemos de algumas situações. Mas esse tempo já passou. Nós estamos vivendo uma era, né, prometida por Jesus, em que nós já deveríamos estar às portas do mundo de regeneração. Mas nós ainda nos encontramos com grandes dificuldades, porque nós trazemos esse passivo do nosso passado. E esse passivo, nós ainda, por algum motivo, cada um sabe o seu, ainda nós não conseguimos ainda nos desvencilhar. Deixar esse passivo para trás,
modificando os nossos comportamentos, modificando o nosso ponto de vista, buscando a empatia em relação às dificuldades do outro. Nós olhamos muito para nós e usamos muito o nosso comportamento como parâmetro para medir os outros, como se nós já estivéssemos num patamar evolutivo que nos permitisse isso, quando na verdade não estamos. Nós temos profundas dificuldades, mas nós julgamos o outro. Nós devolvemos, às vezes, o malefício, né, que a pessoa endereçou a nós, da mesma forma, julgando que esse nosso comportamento, né, vai, digamos, fazer com que o outro pare ou com que o outro reflita no erro que cometeu. E a gente sabe que isso não acontece. Muitas das vezes, esse nosso comportamento piora a atitude do outro em relação a nós. Esse talvez seja o nosso grande desafio no nosso momento evolutivo. É vencer as nossas tendências ainda naturais, os nossos comportamentos ainda primários. Nós nos acostumamos, como eu disse, a revidar, né, a pagar o mal com o mal. Se ele me xingou, por que eu não posso xingar? Relembro o que eu disse anteriormente. Quando eu faço isso, eu me igualo àquele irmão que teve essa atitude indigna. E muitas das vezes, quando nós pagamos o mal com o mal, nós usamos de uma intensidade desproporcional, porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa ira, né, faz com que nós reunamos forças para ver esse suposto inimigo abatido no chão. E é isso que nos traz, às vezes, né, um pseudo-conforto. É a vingança. Então, assim, esse é um desafio. Mas é fácil encontrar forças para retribuir, né, aquilo que de errado nós recebemos do outro, com um comportamento diferenciado. Esse desafio moral é o de ser ético, né, com aquilo que nós professamos. Nós somos espíritas. É claro que isso não vai cair do céu. Essas situações não vão se encaixar na nossa vida como se fosse um passe de mágica. É preciso trabalho, é preciso esforço. Nós vamos nos equivocar ainda algumas vezes, mas é preciso que nós trabalhemos em nós. Como eu disse antes, a doutrina espírita é uma doutrina libertadora. Ela nos traz infinitos exemplos, tanto nas obras básicas, quanto nas obras subsidiárias que nós temos. Quantos casos André Luiz, na sua famosa coleção, mostra-nos de equívocos relacionados a retribuir o mal com o mal. Quantos irmãos frequentam, né, já desencarnados, a reunião de desobsessão, porque muitas das vezes sofreram o mal, foram vítimas e buscam a reparação através da violência, né, do processo obsessivo, mantendo-se acorrentado, que é algo assim interessante. Porque quando a gente tem a dificuldade, né, de trabalhar o perdão, de trabalhar o amor, a empatia, buscar a compreensão, lembrar que aquela atitude, muitas das vezes, pode ser um reflexo de atitudes do passado nosso. Então, se nós não trabalhamos isso, nós somos candidatos
a processos difíceis. E ao invés de nós rompermos esse círculo, né, de coisas ruins, degenerativas, nós mantemos ele energizado. No final das contas, o grande prejudicado somos nós próprios. Desenvolver a misericórdia, a humildade, o perdão, a benevolência, a paciência, a caridade, né? A humildade, são etapas obrigatórias de conquistas para que nós possamos efetivamente, na prática, no nosso dia a dia, retribuir o mal com o bem, de forma simples e instintiva. Isso tem que fazer parte da atmosfera que nós respiramos, para que seja instintivo. Ou seja, quando nós recebermos uma ofensa ou algo que nos traga dissabor, nós não revidemos. Nós tenhamos uma outra atitude, como Jesus nos ensinou. Jesus se revoltou na cruz quando ele estava sendo crucificado, torturado, e ele que não devia nada a ninguém. Vamos lembrar das palavras de Jesus. Ele pede a Deus o quê? Perdão por todos nós. Ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, compreendendo a nossa ignorância, a nossa infância espiritual. Mas nós precisamos, efetivamente, meus irmãos, nos exercitar. O tempo da fala, o tempo da busca, da compreensão, tem um momento. Nós, pelos esclarecimentos que nós recebemos da doutrina espírita. Muitos, às vezes, estão há 50 anos, 40 anos na doutrina espírita. Já é o tempo de nós quebrarmos esse círculo, né, vicioso dentro de nós e buscar, sim, através do, como Jesus nos pede, né, amar os nossos inimigos sem guardar ódio, sem guardar rancor, sem desejo de vingança. Tem gente que diz que perdoa, mas diz assim, ó, eu não quero te ver mais, eu te perdoo, mas eu não quero ver você mais na minha frente. Perdoando em pensamento, né? Sem condicionamentos. Não opor, né, nenhum tipo de obstáculo ao irmão que nos ofende. Desejar o bem e não o mal. Ficar feliz se ele consegue se reerguer. Socorrer se aquele irmão que nos ofende precisar em alguma ocasião. Eu não estou dizendo que isso tudo é fácil, não, meus irmãos. Isso não é simples. São conquistas. Mas nós precisamos, através do exercício, da empatia, lembrando que aquele outro irmão não é melhor e nem pior do que nós. É igual. E que nós, em grande parte das vezes, não somos diferentes deles. Cometemos erros quando estamos na mesma situação, às vezes piores do que aquele irmão que muitas das vezes ignorante, não tendo o conhecimento que a gente tem, comete. E nós, com todo o conhecimento, não sendo criaturas ignorantes, cometemos o mesmo erro. Então, essas atitudes, né, são extremamente necessárias.
porque isso também vai nos poupar sofrimentos. Vai nos poupar dores, às vezes nessa própria encarnação. É necessário que, de alguma forma, nós consigamos vencer a nós próprios. É quando aquele irmão, que normalmente está até muito próximo de nós, comete um erro. E a gente, às vezes, cria ou não permite uma aproximação para que haja reconciliação. Muitas das vezes nós desejamos o mal. Nos estendemos a mão. Nós precisamos, né, reorganizar a nossa forma de viver. Às vezes o irmão comete uma falha e a gente, com um comportamento dissimulado, a gente não mostra o ódio que nós destilamos em relação a ele. Falamos mal pelas costas. Usamos de atitudes indignas sem o outro saber. Porque às vezes falta até coragem, né? Para que a gente encare o irmão frente a frente e até diga a ele o quanto nós estamos sofrendo, o quanto nós estamos tristes. Não, nós preferimos as atitudes baixas, as atitudes negativas, usando do rancor, principalmente do desejo de vingança. Então, toda vez que a gente opõe obstáculo, né, e não buscamos tratar aquele irmão de forma diferenciada, buscando entender o processo. Ninguém está dizendo aqui também que é para passar a mão na cabeça e esperar que o irmão faça ou cometa as mesmas ofensas ou cometa o mesmo mal em relação a nós. Mas para que nós possamos repreender o mal, que nós temos esse direito, nós precisamos ser diferentes. Jesus sempre condenou o pecado, não o pecador. É a forma diferente de tratar a situação. Você pode condenar aquilo que aquela pessoa fez em relação a você. Você pode conversar com ela a título de esclarecimento. Às vezes a pessoa é ignorante, faz as coisas e não percebe quanto magoou. Então a gente tem esse direito de chegar, de conversar, de expor a nossa tristeza quando aquilo aconteceu. A gente não tem o direito de promover o mal para aquele irmão. A gente não tem o direito de usar do sentimento de vingança para poder resolver essa situação. Ou, às vezes, usando do cinismo, né, tentando ajudar de forma dissimulada, dizendo que ajuda, expor a pessoa. Olha, eu estou te ajudando, falando bem alto, né? Porque você me fez isso, aquilo outro. Mas eu te perdoo. Isso é uma forma dissimulada, né, meus irmãos? Da gente buscar uma reconciliação. Nós precisamos, e é o que mais a doutrina espírita nos pede nesse processo evolutivo, que nós façamos uma reforma íntima. A reforma íntima, ela não começa hoje e termina amanhã, não. É um processo longo. Mas nós podemos já amenizar esse processo desde já, buscando em nós as forças necessárias para que nós possamos vencer
para que nós possamos não nos perturbar com aquilo que o outro faz. Nós precisamos criar um ciclo de amor virtuoso, ao invés de nós ficarmos girando e passando no mesmo ponto sempre, porque nós não vencemos certos sentimentos que brotam de nós e que vêm conosco há muito tempo. A compreensão prática, né, desses preceitos, né, só vão nos engrandecer, tanto no mundo material, aos olhos das outras pessoas, que percebem o nosso comportamento diferenciado, quanto no mundo espiritual, bem como aos olhos de Deus. E aí, meus irmãos, à medida que a gente vai vencendo e vai nutrindo outros comportamentos, nós nos tornamos grandes de alma e ficamos cada vez mais imunes a essas investidas ruins, né, maléficas, a essas torpezas que acontecem, né, as calúnias, né, nós nos tornamos grandes espiritualmente. Eu relembro Jesus. Jesus na cruz, como eu disse, ele ficou odiando aos irmãos que o crucificavam? Não. Não, porque aquilo não tinha significado para ele. Ele não tinha ligação com aqueles comportamentos. Ele vivia e vive numa outra atmosfera. Por isso que ele pediu perdão por todos nós. O mal que nos é direcionado é a ação que provoca a reação, né? Que não deve mais ser essa característica de troca de farpas. A ação deve gerar uma reação diferenciada nossa. Uma reação de compreensão, de piedade. A piedade é, né, o sentimento que mais nos aproxima da caridade, segundo o Evangelho. Então, piedade para com aquele irmão, coração em paz. Porque também, meus irmãos, se nós devolvermos o mal a todas as ofensas que nós recebemos, a tudo aquilo que nos fazem mal, nós vamos viver eternamente em guerra contra os nossos supostos adversários e intimamente. Porque não são poucos os momentos em que nós somos confrontados com atitudes assim. Não são poucas vezes. Joana de Ângeles diz assim: o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, e sim o mal que eu faço aos meus semelhantes. Olha que pensamento interessante, meus irmãos. Ou seja, aquilo que eu promovo de mal retorna para mim, vem na minha direção. Aquilo que eu jogo no universo é a lei do retorno. Vem para mim. Então, às vezes, a gente encontra um irmão dizendo: minha vida é assim, minha vida está assado, eu vivo cercado disso, daquilo, eu estou sofrendo. Mas será que esse irmão busca, né, no seu dia a dia, a nutrição de comportamentos diferenciados do bem? A paciência, a calma, a tolerância, a piedade, a caridade, a empatia.
Ou a gente busca, né, o confronto, porque a gente não pode levar desaforo para casa. A gente busca a ofensa, porque nós fomos ofendidos. Nós precisamos refletir, né? Tem uma outra frasezinha de Gandhi que eu separei que eu achei muito interessante, que diz assim: um único homem que tenha chegado à plenitude do amor neutraliza o ódio de milhões. Ou seja, um cristão na multidão, meus irmãos, é sempre maioria. Exemplo, Jesus Cristo, aquele que criou, né, toda essa situação que nós professamos como cristãos espíritas. Ele era a maioria. E ele sozinho, numa época que não havia nada do aparato tecnológico que nós temos hoje, deixou marcadas as nossas vidas. Pensemos, meus irmãos, reflitamos. Será que já não é o momento de nós buscarmos, aos poucos, nutrir esses sentimentos? Ninguém está dizendo que é fácil. Ninguém está dizendo que é de uma hora para outra. Quando a gente vê um companheiro numa situação diferenciada, comportamentalmente, aquilo ali não foi naquela hora. Aquilo foi um trabalho que esse irmão se propôs. E que em algum momento culmina, fica evidente para todos. Que nós possamos, meus irmãos, refletir nesse texto, relendo lá no Evangelho, no capítulo 12, são os 4 primeiros itens, relendo, buscando extrair para si, cada um de nós, né? Buscando extrair a essência, não só nas palavras, né? Não só naquilo que está escrito e achar maravilhoso. Traduzir isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Em que situações eu posso começar a mudar? Quem sou eu? Como é que eu reajo aos diversos estímulos que eu recebo no meu dia a dia? Eu sou paciente? Estou com dúvida? Enfrento uma fila. Como é que você se comporta nessa fila? Você é um daqueles que está ali tranquilo esperando sua vez? Ou é um dos que fica reclamando e quer confusão? Reflitamos, meus irmãos. Busquemos sempre como nosso parâmetro Jesus. O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria nessa situação? Lembrando sempre que Jesus jamais corroborou com o mal. Jamais corroborou, né, usando um outro termo, com o pecado. Mas sempre amou o pecador. E lembrando do nosso mestre, a gente vai encerrando o nosso estudo da noite de hoje, pedindo que a paz do Mestre Jesus permaneça em todos os corações. Um abraço a todos. Vamos encerrar fazendo a nossa prece final. Jesus amigo, nesses breves instantes, nós podemos receber um pouco desta doutrina consoladora e libertadora. Que nós tenhamos forças, esperança em nossos corações, para que esses ensinamentos, Senhor, comecem, mesmo que timidamente, a fazer parte da nossa vivência diária, junto a todos aqueles irmãos que cruzam o nosso caminho diariamente.
Acompanha-nos, Mestre. Esteja sempre ao nosso lado, iluminando as nossas consciências, chamando-nos a atenção para os momentos dos exercícios necessários à libertação das nossas almas, à libertação daquilo que nós trazemos de equívoco do nosso passado. Mais uma vez, estamos gratos por essa oportunidade. Que assim seja. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!